boas-vindas ao nosso Casa Firme. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse dia em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na sua presença, abrimos mais um trabalho da Casa Firme e eu peço que o Senhor fale profundamente aos corações. Que o Senhor toque, meu Deus, e aonde as minhas palavras não alcançarem, que as palavras do Senhor alcancem. Às vezes há corações que só o Senhor pode tocar. Independente do que falamos, do quanto explicamos, só o Senhor pode tocar aquele coração. Então eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração, nos dar espírito, graça e favor, para entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Nos ajuda, eu peço em nome de Jesus, e nos encha, meu Deus, de força, meu Deus, e força que vem do Teu Espírito, para que possamos permanecer firmes aonde o Senhor nos plantou em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu consagro esse trabalho em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Pode sentar, por favor. Vamos lá. Você sabe que o trabalho dos 52 dias, o propósito dos 52 dias, ele é um propósito não só de resistência, mas de permanência. Você vai vendo ao longo dos dias passando, principalmente nós que lidamos com o povo, a gente vai vendo, a gente às vezes está aqui em cima, você vê a quantidade de pessoas de uma forma ampla. Você vai vendo. A pessoa ela começa numa força e a tendência daquilo não é aumentar, e sim cair. E isso é algo previsível. Isso é uma coisa que nós precisamos colocar dentro de nós. O diabo, ele é previsível. Dá para você saber para onde ele vai. Primeiro que o Espírito Santo vai te avisar. Ele te dá aquele aviso, não faz isso, não faz aquilo, não vai dessa forma, não vai nessa direção, não faz dessa maneira. Já é um aviso do próprio Deus. Segundo que a área que você mais tem dificuldade é aonde ele tende a lançar dardos e setas. Então, se você tem bastante dificuldade em lidar com o seu casamento, a sua dificuldade é a área familiar, pode saber que no propósito dos 52 dias aquilo vai ficar mais difícil. Se você tem uma dificuldade na área da saúde, pode saber que ou notícias vão chegar, ou aquilo tende a piorar. Ou você melhorou de um negócio, outro negócio vai aparecer. Ele é previsível. E aí, o que a gente faz? A gente expulsa ele, manda ele sair. Porque ele tem que obedecer. E ele tem que sair. No nome de Jesus, ele não pode permanecer. O que acontece com algumas pessoas é que o diabo vem, ele atua em uma área, ele mexe em um lugar, e aquela pessoa não expulsa. E aí, ela vai murchando, ela vai desanimando mesmo. Está ficando difícil, está ficando mais difícil. Está ficando um pouco mais complicado, mas é isso mesmo. Este é o propósito dos 52 dias. E não só 52 dias. Quando eu falo 52 dias, é que a gente dá um gás, né? Mas a fé é assim. Lidar com a fé é dessa forma. Você o tempo todo tem que ficar vigiando, a todo momento. E sentindo, provando dos espíritos, dos lugares, para saber. Porque, às vezes, há dias que você acorda cansada, você não está bem. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer. Você não pode cancelar nada do que você tinha que fazer. Eu não estou afim, não quero. Está frio. Entendeu? O frio tende a aumentar a fome, não sei a sua, porque a minha, eu como, parece que eu não comi, preciso comer de novo. Eu como, parece que não me satisfez, é o frio, eu falo, é o frio. O frio, o cansaço, aí você está debaixo da sua coberta, aí está uma delícia. Não vou não. Aí talvez aconteceu alguma coisa ontem, ou antes de ontem, ou semana passada, que já abateu o seu espírito, pode ter abatido o seu coração. Não estou muito afim.
Nós temos que fazer o que temos que fazer, com vontade ou sem vontade. Tem uma pessoa que eu vejo todo dia fazendo o que tem que fazer, com vontade, sem vontade, às vezes depois de uma situação difícil ou de uma situação grave, tendo que resolver algo, acudir alguma coisa, é a bispa. Independente do que aconteça, se ela tem algo marcado, pode ter certeza que ela estará lá. Ela não vai desmarcar. Não vai trocar horário, ela não vai desmarcar, ela não vai deixar de fazer, ela vai fazer. No jejum de 3 dias, as 72 horas que a gente fez, era certo, uma coisa que todo mundo sabia. Que enquanto a gente... Alguns, assim, às vezes, a gente precisava dar uma sentada, porque 3 dias sem comer e tal. Toda vez que a gente procurava a bispa, ela estava no quarto, sentada na mesa de estudos, montando palavra, fazendo a palavra, fazendo a palavra. A gente não descansa. Meu Deus, a mulher não descansa, ela não sente nada no jejum? Um cansaço, uma dor no corpo, uma dor na perna, não sei. Isso é viver com propósito. É fazer o que tem que fazer. Tinha muita gente esperando palavras, muita gente esperando tantas coisas, e não só para as pessoas, mas para a própria vida dela. Pessoas que permanecem no lugar que o Senhor plantou são pessoas vencedoras. E a tendência de algumas pessoas, posso começar a falar por mim, é odiar rotina. Odiar ficar aonde tem que ficar. Que é sempre uma aventura. Algo novo. Mas algo novo, diferente. Quer ficar vivendo experiências. Mas nós não podemos pular de experiências em experiências. Há momento para tudo. Há tempo do Senhor plantar. Há tempo do Senhor trabalhar em nós. Há tantas coisas a serem feitas. E a rotina é extremamente importante. O Murilo é um cara de rotina. Pensa num homem disciplinado de rotina, que chega a dar agonia, realmente. Mas aí, depois de um tempo, eu fui entendendo que a pessoa que tem a rotina e que é constante e permanece no lugar que ela tem que permanecer, ela pode parecer que não está tendo resultado nenhum, porque ela é silenciosa. Ela vai passo por passo. Quando você vê, ela já passou todo mundo. E o outro, que está sempre de planos em planos, fazendo coisas, pulando, dando saltos, que foi o exemplo que eu dei, sabe? De emagrecer 7 quilos em 3 dias. Você não emagreceu nada, você só desinchou. Mas a pessoa que está certinha, comendo certinho, fazendo certinho, você vê que ela vai entrando na linha, ela vai aprendendo. Tem os que buscam atalhos. Tem os que voltam para o que é conhecido. Tem os que permanecem fiéis na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Em Ruth, você vai ver isso claramente. 2 exemplos claros dentro da mesma família, da mesma casa. Uma que permaneceu na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. E outra que até chorou, até sentiu, não gostou, mas voltou para o que era conhecido, voltou para os seus antigos hábitos. Nós temos muitos arquétipos de órfãs e muitos arquétipos de Rutes, e as Rutes são vencedoras, as órfãs não. As órfãs tendem a voltar para o que é conhecido, a voltar para aquilo que o Senhor já disse que não era mais. Ela até não gosta. Ela não gosta de viver aquilo. Órfã é o tipo de pessoa que ela não está feliz vivendo o que ela está vivendo. Ela está triste com ela está triste com a casa dela, ela está triste com o casamento, ela está triste com o corpo, ela está triste com a aparência, ela está triste com o trabalho dela. Ela não gosta do que ela vê. Ela não gosta do que ela está vendo, ela não gosta do que ela toca, ela não gosta do que ela sente. Ela chora, ela verbaliza que ela não gosta. Ela até escreve no projeto que ela não gosta e que ela não quer, mas ela não permanece. Ela volta para o que é conhecido. Aí um dia que ela leva uma pressão,
Aí ela desaba, aí ela volta porque é conhecido, aí ela volta a falar o que ela não podia, aí ela volta a consumir o que ela não podia, aí ela volta a fazer o que ela não podia, ela tem recaídas. Essas são as órfãs. Porque ela pode até não gostar, ela pode até não estar feliz, mas ela não toma a decisão certa. A decisão certa é, independente do que eu estou sentindo ou não, eu permaneço. Eu fico. Pode estar esfolando a sua carne. Pode estar sangrando. Não importa. Eu permaneço. Eu fico fiel. Eu sou fiel até o fim. Essa é uma atitude de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu, e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 2 jovens, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e ficaram morando lá por quase 10 anos. Depois disso, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou completamente só, sem o seu marido e sem os 2 filhos. Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas colheitas. As noras foram junto com ela. Assim, ela e as 2 noras saíram do lugar onde tinham morado. Enquanto estavam a caminho para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Por que vocês não voltam para as casas de suas mães? Eu desejo sinceramente que o Senhor recompense vocês 2 por terem sido fiéis aos seus maridos e a mim. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre um outro marido. Noemi beijou suas noras, e elas começaram a chorar em alta voz. E disseram a ela: Não, queremos ir com a senhora, viver com o seu povo. Noemi, porém, respondeu: É melhor que vocês voltem para o seu povo, minhas filhas. Por que viriam comigo? Será que eu poderia ter mais filhos para que se tornassem os seus maridos no futuro? Não, minhas filhas. Voltem para suas casas, pois eu já sou velha demais para ter outro marido, e mesmo se eu tivesse marido e estivesse esperando filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não, é claro que não, minhas filhas. É mais amargo para mim do que para vocês, porque o Senhor voltou-se contra mim. Choraram juntas mais uma vez, e Orfa se despediu da sogra com um beijo, voltando para a casa de sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. Em outra tradução, esse versículo 14 vai dizer assim, Ruth, porém, decidiu ficar. Aqui está insistiu, porque essa é uma outra tradução. Mas tem uma tradução que diz, Ruth, porém, decidiu ficar. Aqui você vê que a solução que Noemi achou para os problemas dela era uma solução completamente natural. Porque a tendência do ser humano é pensar numa situação, numa solução natural. Volta para sua casa. Eu não posso ter mais filhos. Vocês vão ficar comigo por quê? Eu não posso ter mais filhos. É claro que não. E mesmo, até poderia, talvez, não sei, mas... Não sei, vamos botar a idade dela aqui, mas mesmo que tivesse, estava gerando filhos. Vocês iam esperar essas crianças crescerem? Não. Isso é uma situação natural. Não pensou num grande milagre. Não pensou em o Senhor mandar um resgatador para resgatar aquela família toda. Ela não pensou de nenhuma forma, o Senhor vai nos resgatar, o Senhor vai nos ver, o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor pode trazer alguém de longe, o Senhor pode tirar do ímpio e colocar na mão do justo, o Senhor pode fazer tantas coisas. Na igreja nós já vimos tantos testemunhos, e às vezes a gente está pensando as coisas de uma forma tão natural. Às vezes você tem uma conta impagável, uma dívida assim que você olha e você fala, sem possibilidade alguma. Se você pensar da forma natural, é sem possibilidade. Agora, quantos testemunhos nós já recebemos na igreja de pessoas que tiveram suas dívidas pagas por pessoas que elas nem conheciam? Aí você vai falar assim, ninguém paga nada para ninguém. É que você não fez um voto com Deus para você ver. Deus faz. E de dívidas que sumiram, simplesmente a pessoa foi atrás daquilo, não tinha mais. Mas cadê? Mas tinha uma dívida aqui. Não tem mais. Sumiu, desapareceu. Isso acontece de forma sobrenatural. Esse é o sobrenatural.
Só que quando a gente pensa só de forma natural, a gente faz como Noemi. Volta para sua casa, não tem solução, não tem saída. A gente age como uma órfã. A gente volta mesmo. E Deus faz de forma sobrenatural. Deus toca no coração de um, sopra o seu nome no ouvido do outro. Meu Deus, são tantas coisas. Eu já vivi tantas vezes isso. De às vezes estar só pensando em alguma coisa. Queria viver isso. Do nada, de repente, aquilo chegar até mim. Mas como? Meu Deus, como? Foi Deus. O Deus que sabe o que você está pensando, que lê os seus pensamentos, lembrou de você, tocou no coração de alguém, para que fizesse aquilo por você. Essa é a forma sobrenatural de se fazer as coisas. Ruth, porém, decidiu ficar, insistiu em ficar com a sogra. E, vou te dizer uma coisa, essa mulher devia estar muito amarga. Mas, pergunta o que ela fala, não me chama mais, né? Me chama de Mara. Me chama de amarga. Estou amarga, o Senhor se virou contra mim. E ela devia estar mesmo. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Você pensa, mãe de menino, que eu sempre falo aqui, a mãe de menino geralmente é mais apegada ainda. Ela tem um apego com aqueles meninos. E perdeu os 2 filhos e o marido ficou só com as noras. Então, ela devia estar num nível de tristeza e com a emoção borbulhando, que ela não devia ser uma boa companhia de jeito nenhum. Ela não devia ser uma pessoa extremamente agradável que você fala, eu vou ficar porque eu te amo, Noemi. Noemi, você é tão agradável. Eu gosto tanto de você que eu quero ficar aqui. Ela não devia estar numa fase muito boa. Ela não estava. Se você ver a história dela, que não estava mesmo. E Ruth decidiu ficar. Órfã é o tipo de pessoa que não cria raízes. Ela está sempre de passagem em algum lugar, ela está sempre de passagem em alguma igreja, ela está sempre de passagem no casamento, ela lida com o casamento como se o casamento não fosse eterno, como se alguma hora isso aqui vai acabar, alguma hora eu vou dar um fim nisso. Porque se isso aqui não resolveu, eu não aguento mais. Tem que aguentar. Ou a gente vai colocar força para mudar. Mas não existe a possibilidade de separação. Nós precisamos colocar força, então, para mudar. Órfã é o tipo de pessoa que não aguenta os próprios filhos. Quer ser mãe, mas depois ela não quer mais. É o tipo de pessoa que não aguenta, por exemplo, um propósito dos 52 dias. Ela até chora, ela até quer, ela até vem nos primeiros dias. Mas ela vai desanimando. Aí ela volta porque é conhecido, porque o conhecido é confortável. O que você conhece é bem mais confortável. Quem quer sair da zona de conforto? Só sai da zona de conforto quem quer crescer. Zona de conforto é maravilhoso. Você tem ali, você está acostumado com aquelas pessoas, com aquela vida, com tudo aquilo. E assim, eu vou dizer uma coisa para você, isso é algo pessoal meu. Às vezes, eu com essa minha ida, esse nosso propósito de mudança, às vezes em que eu perdi o sono por causa da mudança daqui para outro país, não é outro país, não é nada disso, é estar num lugar conhecido. Quando você está num lugar conhecido, as pessoas que você ama estão ali. Quando você precisa, essas pessoas estão ali. Quando eu não posso lidar com as meninas, alguma coisa, eu preciso de tal lugar, tem alguém que pega as minhas meninas aqui. É assim, são os conhecidos. É a zona de conforto. É o conhecido. Se aquele dia não deu tempo de fazer comida, que geralmente eu não faço mesmo algumas vezes e tal, eu sei que minha sogra faz todo dia e a comida é maravilhosa. Então tem jantar, tem a comidinha. A criança está com vontade de comer alguma coisa. A avó sabe fazer, com certeza a avó vai saber. A zona de conforto nos torna confortáveis. Está confortável aqui. Você volta para o conhecido. Quando você decide sair da zona de conforto, aí você começa a pensar de uma forma mais ampla. Opa, agora tudo está diferente. Agora tudo mudou. Mas é o quê? Permanecer. Com zona de conforto ou sem zona de conforto, a gente permanece. A gente não vive igual órfã, que está sempre de passagem. Órfã está sempre
de passagem. E a gente não pode viver como se estivéssemos de passagem pelos lugares. É fazer morada por onde passarmos. Judas também deixou um legado, Orfa deixou um legado, Ruth deixou um legado, mas eu nunca vi ninguém falar que é o legado de Judas. Espero que ninguém queira o legado de Orfa também, porque é um legado. É você olhar para ela deixou um arquétipo para você se espelhar e ver como não se pode fazer. Porque eu fui montando assim, né? Então, existem mães que são órfãs, que agem como órfã mesmo. Que é o quê? É a mãe que cansa dos próprios filhos. Ela quer filhos, mas os filhos dão trabalho. E aí ela está cansada. Então, ela decide não cuidar mais dos filhos. Ou ela decide dar alguma tela para aquela criança, porque ela não aguenta o barulho da criança. Então, toma o tablet, toma o celular e tal. É isso. Ela não tem tempo para a criança, porque ela está cansada. É uma mãe órfã. É o tipo de mãe órfã, na verdade. O tipo de mãe órfã é aquela mãe que deixa os filhos para viver um romance. Agora eu vou viver. Eu cuidei dessas crianças, agora eu vou viver, eu tenho que viver a minha vida e tal, não sei o quê. E quando você tem crianças, a sua vida já não tem mais escolhas. É para suas crianças, é dos seus filhos. Seus filhos serão eternamente seus filhos. Isso não vai mudar. Eles crescendo, formando família, indo embora, serão seus filhos. E não importa. Seus filhos não estão de passagem por sua vida. Eles vão permanecer na sua vida até o fim. A mãe órfã é o tipo de quê? Ai, nossa, eu não gosto mais dessa vida de mãe. Eu não gosto mais desses compromissos. Não tem que gostar. É permanecer, fazendo o que precisa fazer. Agindo da forma que precisa agir. Não tem escolha. Órfã é o tipo de pessoa que não quero mais. Que mãe que abandona filhos? O que é isso? Se você ligar um pouquinho o jornal, você vai ver só que você encontra um bebê dentro de uma caixa, mas você não encontra uma caixa cheia de dinheiro na rua. Mas criança você encontra. Criança dentro de saco, você encontra. Agora, tenta achar um saco de dinheiro para você ver só. Você não encontra. Mas aqui, criança, meu Deus, nós já recebemos na igreja pessoas, tanto no interior, quanto mais para cá, de mães que, quando chegaram na igreja, deixaram seus filhos por causa de um amor, de um caso, deixaram sua família. Eu atendo mulheres, eu perdi as contas de quantas mulheres eu atendi, de pais que abandonaram seus filhos para viver um caso extraconjugal. É uma órfã da vida. Não quero mais ser pai. Vai embora. Não tem que querer. Isso não é uma questão de escolha. Eu não quero mais ser mãe. A gente não escolhe esse tipo de coisa. O Senhor confiou a nós algo preciosíssimo. É nosso. Então, a gente tem que dar conta e cuidar. Mas não tem dia que você está cansado? Nossa, vários. Mas não significa que eu simplesmente vá embora. Eu vou permanecer fazendo o que precisa fazer. Existem profissionais, como o órfã, por exemplo. É aquele profissional que cumpre tabela. Ele não faz nada mais e nada menos. Ele só cumpre tabela. Se você pedir algo a mais para ele, essa não é a minha função. Uma vez eu não atendi, eu ouvi o dono de uma empresa contar que contratou um gerente e a pessoa estava lá e pediu: "Ô fulano, você pode trazer um café para mim?" E ele disse: "Essa não é minha função." Pensei, gente, ele precisa ouvir a palavra do andar uma milha a mais. Porque não é possível, essa não é minha função. É um órfão da vida. Nunca vai ficar fixo em um lugar. Nunca vai ter a presença marcante em algum lugar. Nunca vai ser aquele tipo de funcionário que está há anos na empresa e só cresce porque faz além, porque não está nem aí se é sua função ou não. É um bem comum, faz mais. É aquele funcionário que não emprega mudança nenhuma, que não faz diferença nenhuma. Ele até nem gosta dos resultados, mas ele permanece do jeito que está lá. Ou ele vai embora. É o tipo de pessoa que, se não fizer o que ele quer, ele vai embora. Se não tiver o que ele quer, ele vai embora. Um pouquinho de pressão que você dá, ele vai embora. Porque a órfã, você pode ver que ela chorou. Não, nós vamos ficar. Falou junto com a Ruth. Nós vamos ficar.
A Noemi deu só uma pressãozinha a mais nela. Não, vai embora, não tem como ter filho, não tem como fazer isso e tal. Tá bom, tchau. Foi só uma pressãozinha, nem precisou de muito. Já desistiu, já foi embora. É esse tipo de pessoa. Faz só o que manda. É o profissional que faz só o que lhe é mandado. E um pouquinho de pressão que é dado, tchau, não quero. É um pouquinho a mais que você fala, não, mas você tem que ser dessa forma e tal. Ah, desse jeito eu não quero. Se não for assim, eu não quero. Nunca. As órfãs vivem sempre à margem, sempre voltando no passado, sempre indo em busca de coisas que não é mais para ir. Sempre voltando para lugares conhecidos, mesmo não gostando. A pessoa não gosta de estar ali, mas ela volta para lá, porque ela não decide permanecer aonde tem que permanecer. Órfã é o tipo de pessoa que reclama, que chora, mas não muda. Ela reclama do trabalho, ela reclama do chefe, ela reclama da renda dela. Não tem cliente, não estou vendendo, eu não estou tendo comissão, mas não muda a estratégia, não muda a forma de fazer, não faz um voto com Deus ousado, não faz alguma coisa para chamar a atenção de Deus. É o tipo de pessoa que está lá, só cumprindo. Um pouquinho de pressão, sai, vai embora. Tem o cristão órfão também, que é o que eu falei no começo. Ele chora, ele reclama e ele sabe o que não está bom. Mas ele não faz o que tem que fazer para que haja uma mudança. É o cristão que ele reclama do casamento dele, e o casamento está ruim, e não está bom, e tal, não sei o quê. Aí vem 4 semanas, se eu não estou enganada, 4 ou 5 semanas seguidas de palavras de casamento, não é? 4 ou 5? 4. Casamento. A bispa entra aqui, casamento. Meu Deus do céu. Casamento de novo. E aí, o que acontece? Ele vai embora do culto brigando com a esposa ou com o esposo. E a palavra veio. Aí, para ficar confirmado, vem outra palavra. O que acontece? Não mudou nada, não quero nem saber. Isso daí não vai funcionar na minha vida, não. Vai dar errado. É o tipo de cristão que ele quer uma mudança e uma virada na vida financeira dele. Mas se você falar para ele fazer um voto ousado, fazer alguma coisa para mexer, para tocar o coração de Deus, ele não faz. E eu vou dizer uma coisa para você. Depois do que a Bissa falou na sexta-feira, do templo, da situação que nós estamos vivendo com o templo, da pressão que nós estamos vivendo com o templo, com o rapaz, o dono do templo aqui, eu não estou muito a fundo sobre esses assuntos, não vou saber explicar da forma mais técnica e perfeita para você, que o Bispo Antes vai saber, que o Murilo vai saber, que o Fer vai saber. Eu sei que, todas as vezes que eu vi chegar alguma notícia para a Bispa, tipo assim, ó, o cara está pressionando e tal, não sei o quê, eu vi ela falar assim, ó, enquanto Deus não falar comigo, eu não me movo. Fim. Uma órfã da vida? Ai, toma, entrega, toma tudo, leva tudo. O que é isso? Você vai entregar tudo que é seu, assim, o que Deus te deu? Espere Deus dar a direção a você. Deus dá a direção que nós precisamos. E não só isso. Depois do que ela falou aqui sexta-feira, o tanto de gente que eu vi se levantar para tocar o coração de Deus, meu Deus do céu, agora tem os órfãos da vida. Eu não posso, eu não tenho milhões, eu não posso ajudar. A gente tem recebido não só pessoas com ofertas de R$200, R$100, você sabia? E esses aí tocam o coração de Deus. Ofertas que tocam o coração de Deus. É a oferta da viúva. É a pessoa que, assim, é tudo que ela tem. É tudo que eu tenho, mas eu quero participar disso. Eu vou participar disso, eu não vou perder isso. Isso aqui não vai mudar nada. Muda tudo. Muda tudo para a vida dela e muda tudo para a nossa também. Não só para edificar a nossa fé, mas para a igreja. Porque Deus vai levantando os pequenos e transformando eles em grandes. Vai levantando Davis, vai levantando pastores de ovelhas e transformando eles em reis. Agora, uma pressãozinha que uma órfã recebe, não, eu não posso fazer parte disso, eu não tenho tudo isso. Deixa para quem tem. Isso aqui não é para mim não, e tal, não sei o quê. Nunca vai dar um salto, nunca vai sair do lugar que está, nunca.
Em Ruth 1, versículo 16. Mas Ruth respondeu: não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer e aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que Ele quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, se não a morte, me separe da senhora. Ruth ficou. Como eu disse, Noemi devia ser uma boa companhia naquele momento? Não. Mas Ruth queria, talvez, o que ela viu ali. Ela estava querendo aquilo. E ela ia permanecer fiel até o fim. Eu vou ficar, eu não vou voltar. Porque Noemi diz assim, volte para os seus deuses, volte para o seu povo. Não, não. O seu Deus, eu quero esse Deus aí. O seu Deus será o meu Deus. Eu quero o seu Deus. E eu não vou voltar. Ruth é uma mulher de decisão. Mulheres de convicção. Pessoas de convicção são as que ficam na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. É isso. Sabe aquele voto que você faz quando você vai casar? Que você está, esse jovenzinho, apaixonado, na saúde e na doença. Isso, depois de 10 anos, pega a pessoa doente, gripada, numa virose horrorosa, que você tem que ficar lá com ela no hospital, ou como eu já vi alguns casos assim, que a pessoa se acidentou e o cônjuge precisou ir lá e dar banho e cuidar. Saúde na doença. Aí você vai pensar na saúde e na doença. É isso, é o que permanece. É na riqueza e na pobreza. Porque, às vezes, tem os que começam até com uma condição financeira boa, mas se não for colocado limite, se Deus não estiver, aquilo tende a baixar, e aí? Vão ficar junto na pobreza também, no pouquinho? Ou a gente era feliz só quando tinha muito? Agora a gente não é mais feliz. São os que permanecem na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. É a Ruth. E só assim, pessoas assim, podem ver a boa obra do Senhor terminada. Porque tem um versículo, Filipenses 1:6, que diz assim: e eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. O mesmo Deus que começou a boa obra, terminará. Deus só pode terminar a boa obra em pessoas que permanecem. Pessoas que estão de passagem, pessoas que estão de brincadeira na fé, que estão fazendo testes com Deus. Deus não pode terminar a boa obra. Você pode até colher sementes daquele período que você plantou. Agora, ter uma boa obra finalizada na sua vida, ter finalizações de ciclos, e você ir para outro ciclo, e ver aquele ciclo se finalizar, e outro começar, viver o que a palavra diz, de glória em glória, de vitória em vitória, só pessoas como Ruth conseguem viver esse tipo de coisa. Só gente como Ruth vai de glória em glória. Termina um ciclo, avança para outro. Termina um ciclo, avança para o outro. Do contrário, você vai colher um pouquinho de semente aqui, você vai colher um pouco de frutos aqui, você vai ter 1, 2, 3 milagres para contar, e depois não tem mais nada para falar. Porque não permaneceu, porque é pessoa que vive de propósito em propósito. Ela só aparece nos propósitos, só aparece em campanha, ela só aparece na vigília da virada, ela não permanece, não tem uma vida contínua com Deus. E não só isso, ter uma vida contínua com Deus não é só vir à igreja, é depois que você sair da igreja, continuar tendo uma vida contínua com Deus. Você não ora só quando você está aqui dentro, você ora fora também. Você ora no seu carro, ora na sua casa, ora tomando banho. Você ora, você fala com Deus, você tem uma vida com Ele. Você abre a sua Bíblia, não só na igreja, mas fora dela também. Isso é uma vida contínua. É isso que a gente faz. A obra só termina para quem permanece. E é muito interessante. Em Ruth 2, no versículo 2, diz assim: certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: talvez eu possa colher espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth foi recolher as espigas que sobravam atrás dos ceifeiros, então entrou no campo que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque.
Boaz chegou de Belém, enquanto Ruth estava em sua propriedade, e saudou os trabalhadores. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor o abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? É a moça que veio de Moabe, junto com Noemi, respondeu o capataz. Aqui, o sobrenatural. Este é o sobrenatural. Boaz, o resgatador, não ia sair da barriga de Noemi. Não ia ter que esperar alguma coisa desse tipo. Deus manda suprimento e solução para os que são fiéis, para os bons filhos, porque Ruth aqui é uma filha para Noemi. Era uma filha, foi a filha que permaneceu para Noemi. Deus honra os bons filhos, Deus honra os que são fiéis. Deus honra os que são fiéis, inclusive há pessoas que você nem deve nada. Há pessoas que você não deve nada mesmo, mas você decide pagar o preço, ser fiel, fazer o que precisa ser feito. Deus honra esse tipo de pessoa e Ele manda um resgatador, um Boaz da vida. Boaz é a representação do nosso Senhor, pode colocar como uma representação do nosso Deus, do Senhor. Quando você permanece fiel, pagando o preço, plantando a sua semente, Deus vai mandar um resgatador. Ele manda alguém para te ajudar naquilo que você tem certeza que não tem saída. Você já pensou em todas as saídas possíveis? Não tem saída. Aí Deus manda um Boaz. Boaz não é só o marido que vai mandar um marido. Pode pegar também, em nome de Jesus, um marido, um noivo e tal. Mas Ele manda o que está faltando. Ele manda um pai, se faltou um pai para você uma vida toda, aí vem alguém que cuida de você como um filho. Ele manda o suprimento, alguém que lembra de você para um emprego. Olha, eu conheço tal pessoa e faz aquelas conexões. Eu conheço pessoa que precisa de tal pessoa, vou indicar você, e aquilo flui perfeitamente. Olha o Boaz chegando ali para resgatar. É o tipo de pessoa que você despretensiosamente chega na sua vida e muda tudo. Enviado pelo próprio Deus, é o resgatador. Quando tudo parece perdido e sem saída, os que permanecem recebem a visita de quem? De um Boaz da vida. De alguém que vem trazer esperança, aonde não tinha mais esperança. E ele foi. E sabe como que Boaz viu Ruth, reparou em Ruth? Ruth 2, versículo 10. Então ela inclinou-se e, prostrada com o rosto no chão, perguntou a Boaz, por que o Senhor é tão bom para mim? O Senhor deve saber que eu sou apenas uma estrangeira. Sim, eu sei, respondeu Boaz, e também ouvi falar de todo o amor e bondade que você demonstrou à sua sogra, desde a morte do seu marido, Malom. Como você deixou o seu pai e sua mãe e a terra em que você nasceu para viver com um povo que você não conhecia. Eu desejo que o Senhor, o Deus de Israel, sob cuja proteção você veio se colocar, a recompense ricamente por tudo o que você fez. Muito obrigada, Senhor, respondeu ela. O Senhor foi tão bom comigo. O Senhor me consolou e falou ao coração da sua serva. E eu nem sou sua serva. Como é que o resgatador chegou até ela? Ele ouviu falar dela. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar do amor que você tratou a sua sogra. Você vê que ele não ouviu da outra, não. Da outra ele não ouviu nada. Ou talvez até tenha ouvido. Ah, ela tinha 2 noras, uma foi embora. Uma voltou para a família. Essa decidiu ficar e cuidar dessa sogra até o fim. É impressionante. Ele ficou encantado com a atitude da Ruth. E todo mundo, porque se você ler lá o capítulo, quando elas chegaram, todo mundo ficou me comentando, quem é? Quem está chegando e tal, não sei o quê. O pessoal ficou ali, cuscuiando. E viu essa moça cuidando dessa sogra até o final. Quando ela comia com o Boaz ali, que ela sentava e comia na mesa junto com os outros servos, o que sobrava do almoço, ela recolhia e levava para a sogra. Ela lembrava da sogra. Como é que o resgatador chegou até a vida dela? Ele ouviu falar. Alguém falou dela. Ela não precisou falar dela. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você paga o preço, quando você fica ali,
plantando a sua semente, permanece no lugar que você tem que permanecer. Você não precisa falar de você. Você não precisa ficar se autoelogiando, falando coisas boas sobre você. Ah, o quanto eu sou isso, o quanto eu sou aquilo. Não. Pessoas falam de você. As pessoas escutam falar de você. E alguém escuta. Uai, fulano? É. Já ouviu falar do fulano? Sim. Quantas pessoas aqui na igreja? Às vezes até para fazer coisas simples, básicas. A gente faz perguntas, inclusive. Eu mesmo pergunto às vezes para a pastora: pastora, conhece alguém que faz isso? Conhece alguma profissional que faça isso? Ah, conheço, fulana, ela é ótima e tal, não sei o quê. Falaram de você. A pessoa está lá, pagando o seu preço, fazendo as coisas certinho, você escuta falar dela. E ela vai falando, e vai falando para um, e vai falando para outro, e vai falando para outro. Pronto, ela fica reconhecida. Mas por quê? Porque se Ruth tivesse voltado, ninguém falaria dela. Boaz não saberia dela. Sabe lá o que aconteceria com Noemi, essa senhora? Porque não sei se ela cataria espigas, porque quem foi catar as espigas foi a Ruth. Pronto. Nosso momento, a gente precisa entender o momento e saber aonde a gente tem que estar. Ela era uma estrangeira, não era mais qualificada. Certamente lá tinham moças muito mais bonitas, mais arrumadas, bem apresentáveis, mais inteligentes, com a família certinha, organizada. Aí chega uma estrangeira que certamente não devia estar na sua melhor forma também física, porque vinha de um sofrimento, catando espiga, atrás de coisa, trabalhando muito, no sofrimento. O que chamou a atenção daquele homem? A atitude dela. E você vai ver muito isso. Deus adora esse tipo de coisa. Ele adora pegar o tipo de pessoa que ela não faz sentido nenhum para aquilo. Você nunca pensaria nela para aquilo. Às vezes ela nem é a mais qualificada para aquilo. Ah, não é o mais qualificado. Mas você vê a pessoa catando espigas, dando tudo o que ela tem, no anonimato, fazendo o que tem que fazer. É o servo sem nome. A bispa já pregou sobre isso. É aquele que está lá no escondidinho, nos bastidores, fazendo o que ninguém queria fazer. Arrumando ali, fazendo ali. É aquele que lava o banheiro em silêncio, que arruma uma assistência, que faz isso, que faz aquilo. Ou às vezes até prega, mas está quieta na sua, vai para o seu canto, vai fazer sua oração, não se mete em nada. E Deus fala da pessoa. Deus pega o servo sem nome. E aí aquela pessoa que nem era mais qualificada, se torna qualificada. E não porque o talento veio do dia para a noite, porque Deus viu um coração. Ruth tinha um coração. Deus só precisa de um coração para trabalhar. E é isso que você tem que colocar dentro do seu espírito. Deus só precisa de um coração. Eu até peguei Provérbios 15, 13. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Ruth tinha um coração alegre. Transformava ela numa pessoa talvez mais bonita do que ela deveria aparentar naquele momento e dava força para ela enfrentar a vida. Porque se ela não tinha um coração triste, ela então enfrentava a vida como tinha que enfrentar. E é isso que você tem que pegar para você hoje. Deus só precisa de um coração. Deus não precisa de um diploma. Ele não precisa de uma família renomada, recomendada, tal, não sei o quê. Deus não precisa de nada disso. Se Deus precisasse dessas coisas, você não veria a história do pastor de ovelhas se transformando em rei. Se Deus precisasse desse tipo de coisa, você não ia ver aquela jovenzinha de Nazaré, que ninguém dava nada para Nazaré, gerar o rei dos reis. Você não veria isso. Deus não precisa desse tipo de coisa. Você não veria um homenzinho pequenininho ali, matar um gigante, quando um exército, gente grande, com armadura, não conseguiu, foi insultado pelo próprio gigante. Você não veria esse tipo de coisa. Você não veria, por exemplo, um José que foi preso, escravo, esquecido pelos irmãos, depois se tornar um dos maiores ali. Deus não precisa de nada disso. Ele precisa de um coração aberto, disposto, para deixar Ele trabalhar. Como existem arquétipos de
de Orfa, existem arquétipos de Ruth também. As mães como Ruth, que agem como Ruth, são mães que criam raízes, que gostam de viver aquilo que vivem, ainda que cansadas. Não significa que elas não fiquem cansadas, mas ela vive aquilo até o final. Ela cuida dos seus. Essas são as mães como Ruth. São capazes de tudo. Não mexa com suas crianças, não. Você está provocando algo que você nunca conheceu na sua vida. Já viu uma mãe brava por causa do seu filho? Não queira ver. Porque uma mãe brava para defender o seu filho não tem igual. Essa é uma mãe como Ruth. Não é aquela mãe que foge, que desaparece. Ela permanece até o final. Ela não se esquece dos seus. É aquele tipo de mãe que deixa de comer para alimentar os seus. É o tipo de mãe que até queria o último pedaço, mas ela dá para os seus. Na minha casa isso acontece o tempo todo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. As minhas filhas não podem ver eu botar alguma coisa para comer. Eu quero. Mas, gente, não queria, agora quer, né? Quero. Um olho desse tamanho, assim, ó, que até te oprime. Se não der, eu vou sair daqui pesada. Não é possível. Mas é o tipo de mãe que você vê, que deixa o último pedaço de bolo, que tira da... Tá bom, toma aqui, come aqui, ó, vai, come. É isso. São mães como Ruth. E as esposas como Ruth são submissas, são inteligentes. Vão lá. Se você ler toda a história de Ruth, você vai ver. Está disposta, faz o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, e permanece. Esposas como Ruth, o marido dela é conhecido por causa dela, porque o nome do livro não é Boaz. O nome do livro é Ruth. O marido dela fica conhecido por causa do valor dela. Ela não era mais importante que ele. Ela não era maior do que ele. Mas as atitudes dela fizeram ele ser reconhecido por causa dela. Profissionais como Ruth são mulheres talentosas, que não têm medo. Mulheres, eu falo mulheres por causa do cu da mulher, mas eu sei que tem homens, são pessoas talentosas. Que não tem medo de catar espiga quando tem que catar, não tem medo de fazer as coisas que tem que fazer, não está nem aí se vai aparecer ou se não vai aparecer, só está plantando o que precisa plantar, pronto. As pessoas falam daquele profissional, ninguém precisa falar. Aquela pessoa nem precisa de propaganda. Tem gente que investe em propaganda, grava vídeo, faz não sei o quê, faz não sei o que lá. Não sai do lugar. Agora tem gente que não faz nada. Só fica ali, na dela. E ela vai crescendo, e um vai falando do outro, e um vai falando do outro. Tem a pessoa que grava menos vídeo do que a bispa? Grava assim. Não, a bispa tem um programa de televisão, é dela, o programa é dela. Agora, você não vê a bispa, oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui almoçando, olha aqui minha comida. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos viajando, olha aqui a nossa vida. Você não vai ver isso aí nunca, eu acho. O máximo que você viu foi em Israel, que a gente estava lá e a gente aproveitou, que a gente podia fazer aquilo, aproveitou mesmo. Ali a gente aproveitou. Agora, você não vai ver ela, oi, gente, tudo bem? Agora eu vou tomar banho, tchau, boa noite. Você não vai ver isso aí. Que a pessoa que menos aparece do que a bispa, a não ser porque ela tem que fazer? E como você chegou aqui? A pessoa me mandou um programa dela, e aí eu assisti, e aí eu mandei para o fulano, que assistiu, e vai de boca em boca, e boca em boca. E essa é a propaganda que o próprio Deus faz. Vai falando, e um vai falando para o outro. Você já ouviu essa mulher aqui? Você já ouviu? Você já ouviu? Pronto. E isso pode ser com você, na sua empresa. Escuta, você já fez algo com essa pessoa aqui? Você já trabalhou com fulano aqui? Fulano faz muito bem. Vai lá para você ver, você vai gostar. Propaganda, boca a boca, talentosa. Cristãos como Ruth, é o quê? São fiéis até o fim. Acabou 52 dias, estão lá. Começou 52 dias, estão lá. A igreja fechou na pandemia, estão na porta aqui batendo. Que é o que a gente viveu aqui na pandemia, o povo aqui batendo na porta. Deixa nós entrar, deixa nós entrar. É isso aí. Não só no estacionamento, a gente quer ficar só no estacionamento ali, ó. Esse é o tipo de cristão como Ruth. Eu só quero um pouquinho, só deixa eu ficar um pouquinho aí. Tem gente que se deixasse moraria aqui, inclusive.
ali, fica aqui, dorme no estacionamento, quando a gente tem casa firme, a igreja fica toda na madrugada, a pessoa passa a madrugada no estacionamento, no frio, sangue de Jesus, e passa lá, está ali, é esse tipo de pessoa, é convicta, aconteça o que for, levante-se o que for, ela sabe. É isso e pronto, acabou. Esse é o cristão igual Ruth. Passa pelos processos, passa pelas mudanças, e o resgatador vem. Permaneça fiel até o fim, independente se nós estamos num bom momento ou num mau momento. Permaneça até o fim, que o Senhor manda um resgatador. Ah, mas como que Ele vai mandar um resgatador? Não sei. Não pense nisso, de como virá, da onde virá, como será, qual o nome. Não se importe com isso. Se importe que Deus manda um resgatador. Para os que permanecem. Órfã não recebeu o seu resgatador. A gente nem ouviu falar dela aqui mais. A gente não sabe que vida mais ela voltou a ter. Mas Ruth teve um grande fim. Tem um livro. Noemi depois foi honrada por causa da escolha da Ruth. Por causa da escolha da Ruth. Que ela vem Davi, depois de Davi, que vem toda a descendência e tal. Você vai lê lá, Ruth 4, que você vai ver. No final, que vai mostrando toda a descendência. Você vai ver pessoas que permanecem firmes, sendo honradas e resgatadas pelo Senhor. E quando você faz, muitas vezes você faz coisas que no momento parecem assim, poxa vida, eu vou ficar num lugar que a gente não tem nada, a gente não tem dinheiro, a gente não tem família, eu só tenho essa sogra para cuidar, eu vou ficar aqui, eu preciso reconstruir minha vida, eu sou jovem. E ela toma a decisão. Naquele momento, as coisas mudam. Tudo muda. Você vai ver o Senhor honrar. Então, eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Permaneça catando espigas. Ah, eu não quero, mas ninguém quer mesmo. Mas, às vezes, a gente precisa pegar espigas. Ficar no lugar que a gente precisa ficar. Você sabe que eu já vi, às vezes, em reuniões ali, a bispa perguntar assim, me fale uma pessoa que você acha que seja... Ela pergunta, pessoal, olha, dá o nome de alguém que você acha que vai funcionar em tal lugar. Aí ela escuta, ela vai escutando. Aí um fala de um fala de outro, tal, né? Às vezes as opiniões casam, às vezes as opiniões não casam, e tal. E ela espera. E aí, às vezes, no outro dia, ela volta e fala assim, não é nada disso. Deus mostra para ela. Aí Deus dá um nome para ela, ou fala de alguém que ninguém pensou. Ninguém falou daquela pessoa. Ou, às vezes, ela está lá em cima, assim, a igreja é cheia de câmeras, ela está lá, ela passa, ela vê um negocinho, Deus fala com ela. Ali, aquele que ninguém lembrou, aquele que ninguém pensou, aquele que ninguém deu nome, mas que estava ali, catando espigas, sendo fiel, fazendo o que tinha que fazer todos os dias. Ninguém lembrou dele, mas Deus lembrou. E o que prevalece é o que Deus fala. Pode estar uma mesa reunida falando, não, fulano. A gente já viu situações da bispa dar um nome e todo mundo falar assim, não, bispa, esse não vai funcionar. Esse aqui, pelo que a gente está percebendo, talvez não funcione e tal, né? E a bispa esperar. E Deus falar com ela que funcionava sim. E ela fazer o que Deus falou. E aquilo ser um testemunho lindo. Gigantesco. Porque aquele que todo mundo achou que não ia dar certo, quando Deus falou com a bispa, e ela pegou e falou, vai dar certo sim, porque Deus falou. E foi, e fez o que tinha que fazer, não deu certo. Deu super certo. Constrangeu os outros. Os outros, talvez, que estavam há tempos ali. Chega aquele lá incapaz, estrangeiro, pastorzinho de ovelha, ali. Mas Deus falou dele. E se Deus falou?
você tem que orar para que Deus fale de você. Não ora para que alguém fale de você. Senhor, fale de mim. Lembre de mim. Lembre-se de mim. Mas para que Ele se lembre de você, vá catar suas espigas. Vá fazer o que tem que fazer. Vá ter os seus momentos com Deus. Sabe o que é catar espiga? Vai orar quando ninguém está orando. Vai ter o seu momento quando ninguém está tendo. Vai fazer o que ninguém está fazendo. E aí Deus vai se lembrar de você. Esse é o segredo de tantas coisas, de tanta vitória. Eu até coloquei aqui para ler o final dela aqui, mas você pode ler o final de Ruth, que teve um filho, e Noemi pegou aquela criança, e aquela coisa que veio, é o filho da restituição. Ruth vem com o filho da restituição. Quando tudo foi perdido, de repente Deus restitui dobradamente, com uma família, com honra, com cuidado, e um bebê. Olha que coisa linda. É a história de quem permanece. Agora, olha bem a história de órfã. A gente só ouve o quê? Deu um beijo e voltou para sua família. Quando você põe a mão no arado, você não pode mais voltar atrás. Permaneça fiel até o fim. Deus não precisa de nada mais do que um coração. É assim que uma estrangeira ganhou um livro na Bíblia. É assim que o pastor de ovelhas foi rei. É assim que Deus fez tantas coisas e ela contagiou todo mundo aqui. Porque o que Ruth fez contagiou todo mundo e contagia até hoje. Só porque ela decidiu ficar. Eu vou ficar. Eu vou permanecer. Então, fale com Deus agora. E peça a Deus, Senhor, fale de mim, lembre-se de mim, me veja, se o Senhor te vê, porque o Senhor, os olhos do Senhor percorrem a terra atrás de corações assim, e se Ele encontrar um coração sincero, que às vezes não tem muito talento, não tem muito para dar, não tem muito para oferecer, não é a pessoa mais qualificada, nem mais inteligente, não é a mais bonita aparentemente, mas se ela tiver um coração, até o rosto dela fica bonito. E diga a Deus isso, Senhor, me ajuda. Você só precisa ter um coração aberto. E continuar plantando, pegando as suas espigas, fazendo o que você tem que fazer, permanecendo no lugar que você tem que permanecer, ainda que você não goste. Há lugares que você vai ter que ficar que você não gosta. E Deus te abençoa ali. A sua resiliência é provada aí, quando você permanece em lugares que você não gosta. Então, fale com o Senhor em nome de Jesus. Ore a Deus em nome de Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Peça para Deus fazer as mudanças necessárias. Dá-me um coração. Que Ele mude o que precisa ser mudado. É o seu jeito de falar, é a sua fé, é a forma como você crê. Peça para Deus mudar. Ele muda. Peça para Deus mudar você. Não peça, Deus muda meu marido. Não, Deus me muda então. Então me dá mais paciência. Me ajuda a lidar com essas coisas. Me ajuda a fazer essas coisas. Eu preciso de mudança. Esqueça das mudanças dos outros. Lembre-se da sua mudança. E peça a Ele, me dá um novo coração. Eu quero um coração de serva. Um coração de serva que pega espigas, que fica ali fazendo o que precisa fazer, que permanece em meio à dor, à escassez, à dificuldade, para que o nosso resgatador venha. Peça a Deus isso, que Ele mude agora a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de congregar. Que Ele mude o arquétipo que você tem agido e se espelhado. Não seja mãe como órfã, não seja pai como órfã, não seja o profissional órfã. Não pode ser o cristão órfã. Precisa ser como Ruth, o que permanece, o que fica, o que paga o preço, o que faz o que precisa ser feito. Esses podem ver a boa obra do Senhor finalizada.
Então peça a Deus. No centro da Peça ao tua Senhor. vontade. Peça essa mudança agora, em nome de Jesus. Pensa na sua mudança. Meu porto Que o Senhor mude de dentro para fora. Mude de dentro para fora. Peça a diferença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo inunda os nossos corpos e o nosso coração, Ele lava, Ele faz a diferença. Ele traz uma forma nova de falar, uma forma nova de orar, uma forma nova de fazer. É assim que o Espírito Santo faz. Peça uma nova unção ao Senhor. A diferença dele. Ou se você precisa de força, de resiliência, peça a Ele, me ajuda a permanecer, me ajuda a ficar no lugar que eu preciso ficar, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a não dar um passo nem para a direita nem para a esquerda, a permanecer fiel, independente das circunstâncias, a fazer o que precisa ser feito, para que o Senhor se lembre de mim, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro sobre a vida do seu povo, em nome do Senhor Jesus, uma mudança interna, um coração de servo, pessoas dispostas, meu Deus, a servir, pessoas fiéis que permanecem no lugar, que tomam decisões e são convictas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o seu povo, meu Deus, aquele que tem permanecido fiel, não só, meu Deus, o propósito dos 52 dias, mas em todas as decisões que tem tomado, aquele servo fiel, às vezes sem nome, sem reconhecimento, estrangeiro, mas que o Senhor conhece. Manda, Senhor, um resgatador para o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Traga respostas, às vezes de longe. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode fazer conexões, conectar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pessoas com pessoas, soprar os nossos nomes em ouvidos poderosos. O Senhor pode fazer a diferença na vida do seu povo. Então eu peço, meu Deus, uma transformação. Levanta, restaura, meu Deus, eu determino, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, corações completamente mudados, corações tomados da sua graça. Meu Deus, que a graça tome o seu povo, graça para permanecer, graça para mudar, graça para tomar as escolhas certas, graça para não voltar, meu Deus, porque é conhecido, mas para permanecer na zona de desconforto, porque aquela zona de desconforto leva para o que foi planejado por Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um povo resiliente, cheio do Espírito do Senhor, meu Deus, e que dessas últimas semanas de propósito, um povo mais resiliente do que nunca, que ainda que vá catando espigas, meu Deus, o Senhor manda um resgatador. Eu peço, Espírito Santo, sustenta os seus, sustenta com força, com favor, com discernimento, com visão. Eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cumpra, meu Deus, cada projeto, cada sonho desse propósito. Eu peço em nome do Senhor Jesus que cada coisa, cada detalhe que ela colocou aqui, meu Deus, seja realizado e reconstruído. Os 52 dias é isso, é tijolo por tijolo, é a reconstrução de dentro para fora, é a reconstrução interna para viver coisas externas. Eu declaro, Espírito Santo, em nome de Jesus, propósitos respondidos, sonhos realizados, mudanças, meu Deus, concretizadas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, grandes projetos sendo concluídos em nome do Senhor Jesus. Eu peço em nome de Jesus respostas, mudanças e favor. Esse é o Deus que nos vê. E eu peço em nome de Jesus, continue vendo o seu povo. Continue, meu Deus, olhando, buscando, meu Deus, um coração a quem o Senhor possa abençoar. E que o Senhor encontre esse coração em nosso meio. E possa abençoar, meu Deus, o seu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de cada um, os que estão aqui, os que estão na transmissão. E declaro, meu Deus, corações abertos, dispostos a servir, independente de onde estejam, dispostos a fazer. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém.